41. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 337. Brasa de Sangue Ardente. 2. Autor: Tian Li. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Seria ótimo se ele fosse um filho dos elementos ou outra pessoa altamente talentosa. Sua velocidade de cultivo não seria muito lenta. Por exemplo, a velocidade de cultivo da arte de meditação da Terra e da arte de meditação do Sol de Levi não era ruim. No entanto, se ele fosse um filho do caos, basicamente não teria chance de se tornar um mago oficial. Seu talento não era bom para começar, e ele não usava drogas. Como ele poderia se tornar um mago oficial? Era como jogar. Ele já estava sem sorte desde o começo. Se não gastasse dinheiro, qual o sentido de jogar? A arte de meditação do Mar Profundo de Levi foi um exemplo. Esta arte de meditação foi claramente a primeira a ser aprendida, mas foi superada pela arte de meditação da Terra posteriormente. Até então, ainda não havia atingido o nível 3. Isso fez Levi perceber o quão doloroso era não poder tomar comprimidos sem talento. Se ele pudesse refinar a poção do Homem-Areia, sua velocidade de cultivo como mago aumentaria para outro nível no futuro. De acordo com a descrição da receita, a poção do Homem-Areia poderia aumentar a eficiência de meditação de um aprendiz em 50% e a eficiência de meditação de um mago do primeiro círculo em 10%. Para um mago do segundo círculo, ela só poderia aumentar sua eficiência de meditação em 1%. Para magos de nível médio e alto, era completamente ineficaz. 50%. Isso equivale a reduzir meu tempo de experiência de cultivo pela metade. Levi estava animado. Ele havia acabado de atingir o nível 3 da arte da meditação da Terra. Sem a ajuda da poção de meditação, mesmo com o talento de Levi Impulso da Terra, levaria pelo menos 5 anos para cultivar até o nível máximo 3 e se preparar. Se Levi pudesse continuar a consumir a poção da arte da meditação, ele seria capaz de cultivar a arte da meditação da Terra até o nível máximo 3 em 2 anos e meio e então tentaria se tornar um mago oficial. Essa lacuna ainda era muito óbvia. Ele queria se tornar um mago oficial antes de completar 40 anos. Dessa forma, ele teria 160 anos para se tornar um mago do segundo círculo e romper os grilhões de um cavaleiro lendário para explorar um novo reino. É claro que os materiais medicinais necessários para uma poção tão desafiadora não eram fáceis de encontrar. Entretanto, Levi havia obtido muitos materiais raros de poções no Reino das Sombras há algum tempo, então ele extraiu e coletou uma parte deles. Os materiais restantes para poções poderiam ser difíceis de reunir no mercado dos magos de Black Sail, então ele expandiria a variedade e iria a outros mercados em outras áreas marítimas para procurar. De qualquer forma, Levi estava rico agora. O mais importante agora era converter o dinheiro em poder de combate. Levi foi imediatamente à loja de ingredientes e entregou a Manla uma lista e algumas taxas de trabalho árduo. Ele teria que pedir a Manla que usasse seus contatos para ajudá-lo a coletar o máximo possível de ingredientes para poções. Quanto a ele, ele também começou a cultivar suas habilidades farmacêuticas até o nível 7. Calendário do Brilho Sagrado ano 1023, mês da vitalidade. A senhorita Messenger enviou um e-mail do mundo humano. Depois que ele abriu, Andreu enviou para ele. Na bolsa de armazenamento havia alguns diagramas de herança de técnicas de respiração. Infelizmente, o diagrama de herança da técnica de respiração desta vez não continha o tipo que Levi queria. Por exemplo, a técnica de respiração do clã do Crocodilo de Ferro Gigante. Na última vez que escreveu uma carta, ele pediu a Andreu que o ajudasse a ficar de olho. No entanto, Andreu respondeu que, após a rebelião na Montanha Monte Negro, a família Crocodilo de Ferro, que também havia seguido a Montanha Monte Negro para se reerguer, foi exterminada diretamente pela família real após o fim da rebelião. O diagrama de herança da técnica de respiração da família também estava faltando. Poderia ter ido parar no tesouro da família real. Por isso, Andreu perguntou a Levi se ele queria se infiltrar no cofre de tesouros da família real. Com sua identidade como membro do clã de sangue, ele deveria conseguir. Quando chegasse a hora, todos os tesouros da família real pertenceriam a Levi. Andreu era realmente corajoso. Ele era ainda mais imprudente do que naquela época. Ele realmente queria roubar o cofre do tesouro do rei. Ele pensou um pouco e decidiu deixar Andreu descansar por enquanto. Não queria implicar Andreu, um agente útil do mundo humano, pela técnica de respiração do Crocodilo de Ferro Gigante. Não valeria a pena. Além disso, Andreu também trouxe algumas pistas sobre a família Van Helsing,
De acordo com as especulações de Knut Anderson, era muito provável que a herança da família Van Helsing tivesse caído nas mãos da Igreja da Luz Sagrada e estivesse selada na Montanha Celestial. A Montanha Celestial era um lugar importante para a Igreja. Muitas coisas importantes foram seladas nela. Ninguém sabia que nível de poder estava guardando a Montanha Celestial, porque desde os tempos antigos, ninguém que ultrapassasse a Montanha Celestial, nem mesmo um cavaleiro lendário, voltava vivo. Quando tudo envolver a Igreja, será um pouco problemático. Não é nada divertido causar problemas na Montanha Celestial. Recentemente, todas as principais igrejas anunciaram a chegada de seus santos. Levi pensou que provavelmente não teria condições de causar problemas em um momento tão especial. Mesmo que Levi tivesse força para destruir a igreja, isso não significava nada. Isso, em vez disso, irritaria o Pai Celestial do mundo astral. Mesmo os magos lendários escolheram evitar o contato com os 7 deuses ortodoxos. Isso significava que mesmo com a força atual do Conselho de Magos Pamplanes, eles não podiam garantir que conseguiriam resistir à ira dos deuses ortodoxos. Levi nem sequer era um mago do primeiro círculo. Era apenas um peixe pequeno que praticava há 2 anos e meio. Era melhor não cortejar a morte. Esqueça, vamos esperar o momento certo. Agora que a Onda Negra ressuscitou, o mundo humano está passando por uma grande mudança que não acontecia há milhares de anos. Mesmo a igreja pode não ser capaz de ficar parada e transcender o mundo como na história. Devido às mudanças de dinastias na história, a ascensão e queda de famílias são basicamente questões do mundo mortal. É muito difícil impactar um gigante como a igreja. No entanto, o renascimento da Onda Negra desta vez é diferente. O poder de outras existências poderosas do plano multidimensional está se infiltrando no mundo humano e lutando contra os deuses. Portanto, as várias igrejas não têm escolha a não ser declarar rapidamente que seus santos estão prestes a descer para apaziguar o povo e lidar com o desastre iminente da Onda Negra. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 338 Brasa de Sangue Ardente 3. Se uma poderosa criatura da Onda Negra atacar a Montanha Celestial um dia, verei se consigo aproveitar a oportunidade para pescar em águas turbulentas. Levi suprimiu temporariamente seus pensamentos sobre a herança da família Van Helsing. De qualquer forma, ele agora tinha a dança do deus do fogo e o pulso da terra. Esse ataque e defesa eram completamente suficientes. Não havia necessidade de buscar a força e afinidade dos 4 elementos. No final, a carta de Andreu também mencionava que, após Knut Anderson receber o diagrama de herança da técnica de respiração que Levi havia enviado de volta, ele começou a cultivar em reclusão. Ele parecia ter percebido algo. Knut Anderson pediu a Andreu que agradecesse ao Levi em seu nome. Ele também pediu a Andreu que lhe enviasse uma técnica de respiração que ele havia obtido há algum tempo como presente em troca. Ele esperava ter alguma referência para a descoberta de Levi como lendário. Ele encontrou o diagrama de herança da técnica de respiração em sua bolsa de armazenamento. Depois de ver o nome dessa técnica de respiração, ele ficou atordoado e revelou um sorriso impotente. Técnica de respiração da baleia negra. Essa técnica de respiração evocou as memórias de Levi sobre o mundo humano. Isso o fez lembrar dos dias em que ele ainda era um passarinho e se cultivava desesperadamente sob a sombra do terrível Duque de Montenegro. Talvez, sem a pressão do Duque de Montenegro, Levi não teria se tornado um cavaleiro lendário tão rapidamente. Depois de entrar no mundo mágico, embora Levi ocasionalmente encontrasse alguns inimigos, ele nunca tinha visto um inimigo como o Duque de Montenegro, que representava uma grande ameaça e pressão para ele. A técnica de respiração da baleia negra era uma técnica de respiração de força de nível perfeito. Embora Levi tivesse muitas técnicas de respiração de força, as únicas de grau perfeito eram a técnica de respiração do lótus vermelho e a técnica de respiração da baleia negra. A baleia negra era o símbolo da família Montenegro Mountain. Em mitos e lendas, também era conhecida como a baleia escura nadadora. Diz a lenda que essas baleias gigantes vagaram pelo vazio durante toda a vida, usando os infinitos planos multidimensionais e até mesmo os mundos astrais como oceanos. Na baleia negra, havia um enorme pedaço de terra. Nele, havia um país chamado Império das Montanhas de Montenegro. Era um país nas costas da baleia. O povo do Império das Montanhas de Montenegro jamais abandonaria as costas da baleia pelo resto da vida. Eles adoravam a baleia negra como uma deusa e a veneravam como sua mestra. Eles a chamavam de Senhor das Baleias.
Esta também foi a origem do sobrenome do Duque de Montenegro. O Duque de Montenegro queria construir um fantástico império das montanhas Montenegro, mas infelizmente não conseguiu. Agora, a família Montenegro Mountain foi completamente exterminada. Até mesmo o diagrama de herança da técnica de respiração, de alguma forma, caiu nas mãos de Knut Anderson. Depois de muitas tentativas, Levi ainda obteve. O remédio secreto da técnica de respiração da baleia negra não foi difícil de encontrar. Quanto mais forte o sangue da baleia, melhor. No mundo humano, o narval era a criatura principal, mas no mundo mágico, Levi não conseguia deixar de olhar para a baleia-rei dragão que estava jogando água no mar. De qualquer forma, Leviatã foi quem ficou ferido. Depois de obter a técnica de respiração da baleia negra, Levi a dominou. O limite máximo dessa técnica de respiração era alto e havia muito potencial a ser explorado. Portanto, Levi, naturalmente, não podia desistir. Calendário do Santo Brilho ano 1023, mês germinal. Cana estava desaparecido há 2 anos. Levi, o maníaco sem lei, ainda estava solta. Isso sem dúvida decepcionou o falecido Cana e seu filho. Após 2 anos de espera, Levi sentiu que era hora de transformar Cana em um morto-vivo. No entanto, para se manter mais estável, Levi decidiu esperar um tempo para evitar ser pescado pelos investigadores. De qualquer forma, ele já havia esperado 2 anos. Que mal havia em esperar mais meio ano? Depois de meio ano, sua força aumentaria muito. Não seria tarde demais para Levi. Se acalmou e continuou esperando. Na loja de ingredientes do Beco da Vela Branca, Manla estava ocupada encontrando muitos ingredientes para Levi refinar a poção do Homem-Areia. Em troca, Levi deu a Manla algumas pedras de éter como compensação e pediu a Marlene que ajudasse a filha de Manla a contatar o único mago da facção da Tempestade na brisa do mar suspirante. Este mago pertencia à facção Tempestade, então não tinha muitos aprendizes de mago sob seu comando. Além disso, o talento de afinidade tripla de Dora já era muito bom, então os dois lados se deram bem e imediatamente aceitaram Dora como aprendiz com prazer. Marlene reconheceu a personalidade do mago, e a brisa do mar suspirante e a torre cinzenta tinham um bom relacionamento. Ambos os lados se ajudavam, então Manla podia ter certeza de que Dora estava cultivando ali. Agora que sua filha havia encontrado um bom lugar para ir, sua colaboração com Levi estava crescendo. Manla também estava de bom humor. Como amigo de Manla, Levi estava feliz em fazer isso. Calendário do Santo Brilho ano 1023, mês das flores. Levi e o Imperador Mu realizaram seu segundo evento de formação de equipes. Levi ainda venceu a partida final, mas sentia que a força do Imperador Mu havia melhorado em comparação ao ano anterior. Uma tênue luz dourada aparecia em seu corpo a cada movimento. Era como se o sangue do Imperador Mu não fosse vermelho, mas dourado. A resistência e a defesa do Imperador Mu também estavam gradualmente se tornando mais fortes. Isso confirmou ainda mais o palpite de Levi. Claro, havia outra possibilidade. O Imperador Mu era descendente do Cavaleiro Dourado Gregor. Cada um tinha suas próprias oportunidades, então Levi parou de fazer suposições. Respiração dos Cavaleiros capítulo 339, Brasa de Sangue Ardente. 4. De qualquer forma, não importava o quão forte ele fosse, ele tinha um painel de proficiência. Quando chegasse a hora certa, Levi e o Imperador Mu trocariam técnicas de respiração e aprenderiam as técnicas de respiração do Cavaleiro Dourado e do Imperador Mu. Pela performance do Imperador Mu, ficou óbvio que a técnica de respiração de um Cavaleiro Dourado era defensiva. Era exatamente o que Levi precisava. Naquela época, quando ele cultivou essa técnica de respiração até o nível 11 e a fundiu com sua técnica de respiração da Cobra Negra, ele poderia ser capaz de transformar uma técnica de respiração muito incrível. Levi estava ansioso por esse dia. Calendário do Santo Brilho ano 1023, mês da colheita. Cana estava desaparecido há 2 anos e meio. Nesta época de colheita, o caminho de Levi para cultivar experiência também rendeu enormes ganhos. Quanto aos magos, o sexto truque de Levi, técnica da pele de pedra, foi cultivado até o nível máximo 4. A defesa de Levi era uma das melhores entre os truques passivos. Com a técnica da pele de pedra sob a escama negra do estado sólido para protegê-lo, Levi se sentia muito mais seguro. Além disso, cultivar a técnica da pele de pedra até o limite também seria útil para Levi aprender a versão avançada do feitiço Corpo de Pedra no futuro. Em termos de arte de meditação,
A arte de meditação do mar profundo estava avançando constantemente para o nível 3. A arte de meditação do sol da facção ardente estava prestes a atingir o nível 3. Ela estava prestes a superar a arte de meditação do mar profundo, o que deixou Levi bastante desamparado. Ele provavelmente era um falso aprendiz da escola de pensamento do oceano. Se ao menos aquele mago Ron o tivesse designado para a facção ardente ou para a facção da terra. Além do caminho da magia, Levi também ganhou muito por ser um cavaleiro. Após cultivar a recém-obtida técnica de respiração da baleia negra até o nível 8, um novo poder transcendente nasceu. O poder transcendente de nível 8 não acrescentava muito ao Levi atual. Após a técnica de respiração da baleia negra atingir o nível 9, o poder transcendente avançaria ainda mais e seria realmente útil. Além disso, a técnica de respiração do dragão corcunda e a técnica de respiração do pássaro imortal foram cultivadas até o nível 9. Depois do nível 9 da técnica de respiração do dragão corcunda era o máximo. Levi, técnica de respiração do dragão corcunda, nível 9, máximo, efeito especial, espinha de dragão, gás, dragão corcunda nível 9. A resistência transcendente original foi aprimorada para um novo efeito especial, espinha de dragão, espinha do dragão. Como um poderoso clã dragão, a espinha de um dragão corcunda contém um poder infinito que nunca se esgota. Gás negro flui em sua espinha. Você tem um traço da resistência de um dragão corcunda. Com a circulação da técnica de respiração do dragão corcunda, gás negro continuou a emergir do corpo de Levi. O gás negro passou por ele e finalmente convergiu para a viga de Levi, que era sua espinha. Isso fez a espinha de Levi parecer um pilar escuro como breu. Era aterrorizante e demoníaco. Levi respirou fundo e exalou 2 longas baforadas de fumaça branca pelas narinas. Suas costas se projetaram como as de um dragão. Se alguém olhasse por trás, seria possível ver vagamente um enorme pilar negro penetrando nas costas de Levi. Essa era a espinha do dragão. Levi estimou que sua resistência era pelo menos o dobro da resistência transcendente. Originalmente, a resistência transcendente de Levi já era poderosa o suficiente. Agora que ele havia se transformado em uma espinha de dragão, sua resistência em batalha se tornaria ainda mais anormal. Ele só poderia ser descrito como desumano ou um monstro. A técnica de respiração do dragão corcunda era muito poderosa. Levi não hesitou. Ele imediatamente integrou a técnica de respiração da baleia de sangue e as poucas técnicas de respiração de nível superficial que havia obtido na técnica de respiração do dragão corcunda, permitindo que ela ultrapassasse o limite. Após a fusão da técnica de respiração da baleia sangrenta com a técnica de respiração do dragão corcunda, Levi notou que a bolsa da baleia sangrenta não havia desaparecido. Ela ainda estava em seu corpo. Este órgão nascido da técnica de respiração da baleia de sangue agora se tornara parte do corpo de Levi. Juntamente com seus órgãos internos, eles formaram os órgãos internos de Levi. Essa foi uma boa notícia para Levi. Com o saco da baleia sangrenta e a corcova do camelo, ele poderia fornecer suporte energético infinito para sua espinha de dragão. Levi agora podia viver 3 anos sem comer. Graças aos benefícios que esses 2 órgãos lhe traziam. Isso basicamente eliminou a possibilidade de Levi se tornar um cavaleiro lunático. Após o 9º nível da técnica de respiração do pássaro imortal, Levi ficou ainda mais surpreso. Levi, técnica de respiração do pássaro imortal, nível 9, 11.235 150.000. Efeito especial, brasa de sangue, gás, ressurreição, brasa de sangue. O gás negro do pássaro imortal preenche seu corpo, fortalece seu sangue, fortalece seu físico e o reconstrói. Seu físico passou por uma transformação completa. Membros quebrados se regeneraram e ossos ficaram brancos. Não é uma lenda, um pássaro imortal de nível 9 realmente tinha um efeito especial tão poderoso que merecia esse nome. Levi finalmente entendeu por que a família por trás dessa técnica de respiração havia sido destruída. Era porque essa técnica de respiração era muito poderosa e desafiava os céus. Membros quebrados se regeneravam e ossos ganhavam carne nova. Essa habilidade era comparável a uma magia de nível médio, mas vinha de uma técnica de respiração mortal. Tal existência era definitivamente uma grande ameaça à igreja. Se o efeito especial brasa de sangue continuasse a evoluir, quão forte seria seu físico? Decapitado e renascido. Renascido de uma gota de sangue. Imortalidade. Em suma, havia infinitas possibilidades.
Talvez os cavaleiros pudessem ajudar Levi a descobrir o caminho da imortalidade que ele buscava. Afinal, o pássaro imortal era conhecido por ser uma existência imortal. O segundo efeito especial da técnica de respiração do pássaro imortal foi ainda mais anormal: ressurreição. Onde as cinzas dançam, o fogo também crescerá infinitamente. Quando seu corpo for mortalmente ferido, ele forçará a reposição de seu fôlego para evitar que você morra devido a ferimentos excessivos. No entanto, é ineficaz contra ataques destrutivos. Este efeito especial não pode ser aprimorado, mas o efeito aumentará conforme seu reino aumenta. Respiração dos Cavaleiros, capítulo 340. Brasa de sangue ardente. 5. Simplificando, esse efeito especial foi um golpe destrutivo, desde que a cabeça de Levi não fosse cortada em um instante, ou seus ossos fossem quebrados e seu corpo desintegrado. Com o efeito especial ressurreição, Levi seria capaz de manter seu último suspiro. Era equivalente a instalar uma espada famosa. Então, Levi poderia usar o poderoso poder de recuperação trazido pela brasa de sangue para acelerar a recuperação de seus ferimentos e retornar ao seu estado máximo em um curto período de tempo. Era semelhante à técnica de respiração da tartaruga em alguns romances. Foi simplesmente uma habilidade divina que a salvou vidas. Após meio ano de hibernação, a força de Levi aumentou novamente. Especialmente após o nível 9 da técnica de respiração do pássaro imortal, sua força sofreu uma mudança qualitativa. Kami estava morto há 2 anos e meio. Tudo deveria estar resolvido agora. Ele sentiu que era hora de transformar Kami em um morto-vivo. Depois de fazer as malas, ele montou no Leviatã e mudou sua aparência antes de partir. Ele procurou as coordenadas. Quando estava perto da ilha onde Kami estava enterrado, desceu do rei dragão baleia e pediu a Leviatã que o esperasse no mar profundo. Ele nadou até lá. Ele confiou na mensagem da cobra negra para a percepção e distância. Ele ainda conseguia sentir a aura de Kami. Kami ainda estava enterrado naquela ilha, o que aliviou Levi. Parecia que aquelas pessoas não haviam encontrado o cadáver de Kami. Levi nadou cuidadosamente em direção à ilha. Quando estava a 2 quilômetros de distância, usou sua percepção avançada para investigar a situação acima. Nenhuma alma. Ninguém esteve aqui desde que eu fui embora. Levi estava totalmente armado e protegido pela escama negra de estado sólido. A técnica da pele de pedra cintilava com uma luz verde abaixo, pronta para ativar os feitiços defensivos e as técnicas de voo da ferramenta mágica a qualquer momento. No entanto, era óbvio que as preocupações de Levi eram desnecessárias. No final, Levi desenterrou o corpo de Kami. Devido ao embalsamamento, o cadáver de Kami não apodreceu. Em vez disso, parecia sem vida e sem expressão. Ele examinou cuidadosamente o corpo de Kami por dentro e por fora. Estava exatamente igual a antes de ele partir. Não havia diferença. Não havia nenhuma marca. Então, ele inseriu um núcleo dos mortos-vivos na mente de Kami. Os olhos negros e profundos de Kami, que estavam em silêncio há muito tempo, se abriram e brilharam com uma luz verde. Luz. Após o experimento de Levi, Kami, que havia se tornado um morto-vivo, não teve problemas em usar feitiços do primeiro anel, como a técnica da grande bola de fogo e a técnica da bola de fogo. Técnica. Infelizmente, ele não conseguiu usar o poderoso feitiço do segundo anel. De qualquer forma, os mortos-vivos de um mago do primeiro círculo aumentaram muito a força de Levi nesta área marítima. No final, Levi não ousou adiar e colocou o cadáver de Kami no anel da lula gigante. Este era um anel de armazenamento que Levi usava especialmente para armazenar vários cadáveres. A força de Levi havia aumentado consideravelmente, mas ele não havia se tornado um mago oficial. Neste mundo bruxo, ele não havia saído da Vila dos Novatos. Agora que ele havia ganhado muito em termos de técnicas de respiração, ele teve que trabalhar duro para se tornar um mago oficial. Ele retornou à Torre Cinzenta e obteve todos os ingredientes que Manla havia coletado para ele na loja de ingredientes para a poção do Homem-Areia. Manla foi muito eficiente e completou a missão de Levi em apenas meio ano. Claro, ainda não havia notícias das lágrimas cinzentas do Naga que fizeram a bênção do Naga. Levi já esperava por isso. Esse tipo de ingrediente para poções que rompem reinos era raro desde o início. Mesmo que aparecesse ocasionalmente no mercado, certamente seria levado por alguns farmacêuticos antigos com mais canais e recursos. Não seria a vez de Levi. Isso era equivalente à pílula do estabelecimento da fundação no mundo do cultivo. O suprimento não conseguia suprir a demanda. Enquanto aparecesse nesta área marítima,
certamente causaria um banho de sangue. Entretanto, ainda faltava algum tempo para que ele se tornasse um mago oficial, então Levi não tinha pressa. Contanto que ele pudesse refinar, benção de Naga, antes que sua arte de meditação atingisse o nível máximo 3, estaria tudo bem. Após o último mês de ataques especiais, Levi havia cultivado suas habilidades farmacêuticas até o nível 7. Durante esse período, não houve obstáculos ou amarras. Segundo seu julgamento, o nível 7 era o domínio de um farmacêutico oficial. Portanto, ele poderia começar a tentar refinar a poção do primeiro círculo. Ele agora tinha cerca de 60 porções de ingredientes para a poção do Homem-Areia. Isso custou a Levi 3.000 pedras de éter e mais de 60.000 moedas de ouro. O custo de refinar a poção do Homem-Areia era chocante. Magos oficiais comuns não tinham condições de comprar 3.000 pedras etéreas, e isso era apenas a matéria-prima. Se uma poção fosse refinada em uma poção, custaria pelo menos 150 a 200 pedras etéreas no mercado. Havia apenas 5 magos que podiam refinar a poção do Homem-Areia naquela região marítima, incluindo Levi. As poções preparadas pela professora Marlene eram todas priorizadas para uso próprio. O restante era comprado pela torre e não seria comercializado no mercado. O mesmo acontecia com os farmacêuticos oficiais de outras organizações. Portanto, muito poucas poções do Homem-Areia eram vendidas no mercado dos magos da Vela Negra, e a loja do Círculo Celestial geralmente não as vendia. Levi não começou a refinar a poção do Homem-Areia imediatamente. Ele tinha acabado de entrar no reino farmacêutico oficial. Se ele refinasse a poção do Homem-Areia agora, a taxa de sucesso definitivamente não seria alta. Para não desperdiçar os materiais que havia coletado com tanto esforço, Levi só podia usar algumas poções de primeiro círculo com custo menor para praticar. Por exemplo, a poção de mana vermelha e azul de primeiro círculo. O custo dessas poções era relativamente baixo, e o custo de refinar uma poção era apenas cerca de 1/20 do custo da poção do Homem-Areia. Só o tempo de prática levou 3 meses para Levi e lhe custou mais de 1.000 pedras éter. Ele havia refinado poções de mana vermelha e azul do primeiro círculo o suficiente para que os magos oficiais as utilizassem por um longo tempo. Nos últimos 3 meses, Levi não teve escolha a não ser interromper o cultivo de algumas artes de meditação e técnicas de respiração sem importância em prol de farmacêuticos, como a arte da meditação do mar profundo e a respiração da baleia negra técnica. Ele se acalmou e se concentrou em sua profissão de farmacêutico. A proficiência em farmácia nível 7 da Levi aumentou em 1/5 em 3 meses. Ele estimou que, após o nível 8, seria um farmacêutico sênior de primeiro círculo. No nível 9, seria um farmacêutico de segundo círculo. O atual ele já conseguia atingir uma taxa de sucesso de 80% com uma simples poção de primeiro círculo. A taxa de consumo entre os farmacêuticos de primeiro círculo já era muito baixa. Levi sentiu que agora era o momento certo. Ele não queria incomodar a senhora Marlene. Caso contrário, com as habilidades de Marlene, ela certamente conseguiria refinar a poção do Homem-Areia, e a qualidade seria melhor. Marlene entregou a fórmula a Levi para que ele pudesse se aprimorar de forma independente e se tornar um farmacêutico de primeiro círculo o mais rápido possível, em vez de ser aprendiz de Marlene. Levi também precisava aumentar continuamente sua proficiência refinando essas poções, para que pudesse ingressar nas fileiras de farmacêutico de primeiro círculo ou até mesmo de segundo círculo o mais rápido possível. No entanto, antes de se preparar para refinar a poção do Homem-Areia, Levi foi encontrar Marlene e lhe contou que havia se tornado farmacêutico oficial. Ele também estava preparado e planejava tentar refinar a poção do Homem-Areia. Ele queria que seu professor lhe ensinasse algumas técnicas práticas para refinar a poção do Homem-Areia. Isso deixou Marlene animada por um tempo, porque Levi foi o primeiro e único farmacêutico oficial que ela ensinou pessoalmente. Isso também significava que havia 2 farmacêuticos oficiais, Marlene e Levi, na pequena organização de segundo círculo da Torre Cinzenta. Se não fosse pelo fato de o mestre da torre estar em reclusão, Marlene teria compartilhado essa alegria com ele imediatamente. Marlene deu diretamente a Levi as anotações que ela havia acumulado com sua experiência, habilidades e erros enquanto refinava a poção do Homem-Areia. Levi pagou simbólicos 500 pontos. O verdadeiro valor de tal caderno estava longe do que 500 pontos poderiam medir. No entanto, para evitar que os pontos se desvalorizassem muito, a torre periodicamente recuperava uma parte dos pontos nas mãos dos aprendizes de diversas formas. Com a ajuda de Marlene,
A taxa de sucesso de Levi em refinar a poção do Homem-Areia aumentou significativamente. Quando ele estava pronto, ele se trancou na sala da farmácia no nono andar da Torre Cinza e se preparou para ficar em reclusão por um período de tempo. Levi respirou fundo e se acalmou. Boa sorte. Se falhar uma vez, você jogará fora 50 pedras de éter e 1000 moedas de ouro. Isso não é alquimia, mas sim queimar dinheiro. Respiração dos Cavaleiros capítulo 341 Asas de gás negro. Na sala da farmácia, no nono andar da Torre Cinza. Chamas verdes aqueciam lentamente o cadinho. O líquido no cadinho começou a ferver gradualmente. Vapor branco subiu e bolhas apareceram. Levi seguiu pacientemente o método de refinamento da poção Sandman e realizou todos os procedimentos de maneira ordenada. Pólen do coração brilhante, raiz de Kron, erva que retorna à alma, folha da bela adormecida. Ele processou os ingredientes um após o outro e os colocou no cadinho. Levi recitou o encantamento da farmácia correspondente enquanto os refinava. Zawa. Ludo. Maca. Baca. À medida que as sílabas complicadas eram pronunciadas, a panela de sopa medicinal turva começou a brilhar com uma luz verde. Gotas de suor já haviam aparecido na testa de Levi. Parecia que refinar uma poção de primeiro círculo era ainda mais extenuante do que travar uma batalha gigantesca com o Imperador Mu. Uma poção como a poção do Homem-Areia também era relativamente difícil no primeiro círculo. Levava muito tempo para refinar e o processo de refinamento também era bastante trabalhoso. Só os encantamentos de farmácia envolvidos eram mais de 10. Para refinar tal poção, havia um total de 8 etapas. Cada etapa era muito importante. Não podia haver erros. Uma vez que houvesse um erro, todos os materiais seriam desperdiçados e eles teriam que começar tudo de novo. Felizmente, Levi já havia treinado suas habilidades farmacêuticas e tinha as anotações de Marlene. Portanto, embora fosse a primeira vez que ele refinava, o processo de refinamento de Levi foi bem tranquilo. Uma hora depois, proficiência em farmácia mais 128, Levi olhou para a poção verde no fundo do cadinho. Ela exalava uma fragrância inebriante que dava vontade de dormir. Ah, consegui na primeira tentativa. É um bom começo. Levi pegou o frasco de poção que havia preparado com antecedência e o guardou. Ele obteve uma porção da poção do Homem-Areia. Ele descansou um pouco e bebeu algumas poções vermelhas para reabastecer sua força espiritual e resistência. Refinamento de poções consumia muita força espiritual. Portanto, a partir da poção do terceiro círculo, era necessário ter a força espiritual de um mago do terceiro círculo ou superior para refiná-la. Caso contrário, seria impossível refiná-la com sucesso. Levi não tinha medo de fadiga se tivesse que recorrer à força bruta. No entanto, sua força espiritual era mediana. Com seu atual nível de força mental como um mago aprendiz de alto nível, ele poderia, no máximo, refinar a poção do Homem-Areia 2 ou 3 vezes por dia. Para o segundo refinamento, Levi acreditava ter seguido todo o processo e as etapas da farmácia sem cometer erros. Não foi diferente do primeiro refinamento. No entanto, inexplicavelmente, o segundo refinamento falhou. Proficiência em farmácia mais 65. Aí, por que eu falhei? Lá se vão minhas 50 pedras de éter. Eu não cometi nenhum erro. Levi sentou-se ali e recuperou sua força espiritual e física. Olhou para os resíduos medicinais quebrados no cadinho e começou a duvidar de sua vida. Num piscar de olhos, 50 pedras de éter desapareceram. Seu coração doía tanto que ele não conseguia respirar. Levi não conseguia entender, por mais que pensasse. Só conseguia beber o frasco da poção do Homem-Areia para se acalmar. Uma fragrância invadiu sua boca, nariz e garganta. Gole. Levi esvaziou seu copo. Ele rapidamente começou a meditar. Ele terminou de circular a arte da meditação da Terra e percebeu que era de fato como descrito. O aumento de proficiência da arte da meditação da Terra foi mais que o dobro do original. Um frasco da poção Sandman durava cerca de uma semana. Durante esse período, havia um processo contínuo de enfraquecimento. No primeiro dia, o efeito era máximo e, depois, enfraquecia continuamente. No sétimo dia, o efeito era muito fraco. Em geral, a eficiência de Levi no cultivo da arte da meditação era cerca de 1,5 vezes maior do que quando ele não usava drogas. No dia seguinte, Levi estava animado e continuou a refinar. Ele não tinha medo do fracasso. Era muito difícil para um farmacêutico de primeiro círculo alcançar 100% de sucesso. Ele sentia que o motivo do fracasso ontem era, em primeiro lugar,
Porque não era proficiente o suficiente e, em segundo lugar, porque sua força mental era insuficiente. Afinal, tratava-se de uma poção de primeiro círculo, e ele era apenas um aprendiz de mago de alto nível. Se sua força mental fosse alta o suficiente, a taxa de sucesso no refino desta poção deveria ser muito maior. Ou melhor, se suas habilidades farmacêuticas fossem cultivadas até o nível 8, ele deveria ser capaz de obter o mesmo efeito. Em suma, a taxa de sucesso da farmácia e a qualidade da poção estavam relacionadas principalmente aos 3 pontos a seguir: a qualidade das matérias-primas, o nível de força espiritual e se a habilidade da farmácia era excelente o suficiente. A qualidade dos ingredientes não era algo que Levi pudesse decidir. Afinal, já era boa o suficiente para que ele pudesse encontrar os ingredientes para a poção do Homem-Areia. Levi não era qualificado para ser exigente. Sua força espiritual nada mais era do que aprimorar rapidamente seu cultivo em magia. Quanto à sua proficiência em farmácia, ele precisava refinar poções continuamente e resumir sua experiência para aumentá-la. Depois de entender tudo isso, Levi não se incomodou mais com a taxa de fracasso. Contanto que a taxa de sucesso final fosse superior a 50%, ele ficaria satisfeito. Nos dias seguintes, Levi ficou em casa para refinar a alquimia e cultivar. No ano novo do calendário do Santo Brilho em 1024, Levi tomou pílulas para cultivar enquanto preparava a farmácia. Finalmente, ele terminou de refinar todas as poções do Homem-Areia. A proficiência em farmácia de nível 7 da Levi disparou novamente. Após atingir a metade, diminuiu lentamente. No final, a taxa de sucesso dos 60 conjuntos de ingredientes foi de cerca de 70%. A taxa de sucesso superou em muito as expectativas de Levi. À medida que sua proficiência em farmácia aumentava, e com seus constantes resumos e tentativas e erros, a taxa de consumo finalmente diminuiu. Além disso, a qualidade do Sandman poção também melhorou ligeiramente. No primeiro dia após tomá-la, a eficiência de meditação de Levi foi, na verdade, mais de 3 vezes maior que o normal. No final, a eficiência geral da poção foi cerca de 1,8 vezes maior, o que foi superior ao efeito mencionado na receita. Respiração dos Cavaleiros capítulo 342 Ases de Gás Negro 2. No final, mais de 40 porções da poção do Homem-Areia foram produzidas. Após consumir uma porção, o efeito podia durar uma semana. Foi quase o suficiente para Levi cultivar por meio ano. Depois de tomar os comprimidos, a experiência de Levi nas 4 artes da meditação aumentou significativamente. A arte da meditação do mar profundo finalmente chegou ao nível 3. Levi, um aprendiz da escola de pensamento do oceano, finalmente conseguiu seu emprego. Não foi fácil para ele vir até aqui. Poucos meses após o 3º nível da arte da meditação oceânica, a arte da meditação do sol e a arte da meditação do corvo noturno também entraram na classe 3. Era preciso dizer que usar drogas era incrível. Levi olhou para o painel de proficiência com satisfação. Estava limpo e organizado, com todas as artes de meditação de nível 3. Dessa forma, parecia muito mais confortável. Após o nível 3 da arte da meditação do sol, Levi escolheu sua 7ª magia. Essa era a clássica técnica da pequena bola de fogo. Embora esse nome soasse um pouco vulgar, como uma habilidade que apenas personagens de romances online usariam. Mas Levi sabia que entre os truques da facção ardente, a técnica da pequena bola de fogo foi a melhor. Isso foi chamado de simplicidade do grande tal, retornando à simplicidade. Levi não pretendia aprender os truques da escola do pensamento ardente. Mas agora que ele tinha o legado completo da facção ardente de Kami, ele sentiu que poderia aprender a técnica da pequena bola de fogo, que tinha um caminho completo para avançar. Técnica da bola de fogo pequena, técnica da bola de fogo, técnica da bola de fogo grande, técnica das 5 bolas de fogo. Este conjunto de magia seria o principal ataque da facção ardente de Levi. Dizia-se que havia um caminho de avanço após as 5 técnicas das bolas de fogo, até a famosa feitiçaria lendária, Sou Flamejante Eterno. Dizia-se que o criador deste feitiço, o Mago de Mundi, havia usado este feitiço lendário para matar um poderoso governante do plano multidimensional. Por isso, ele era chamado de Deus do Sol Flamejante, o Mago de Mundi. Com os materiais de fundição armazenados por Kami, Levi não precisava se preocupar com sua experiência de cultivo por enquanto. O caminho para cultivar a técnica da pequena bola de fogo foi muito tranquilo.
junto com o efeito especial da dança do Deus do Fogo de Levi. Meio ano depois, Levi cultivou esse truque até o nível máximo 4. O poder não era ruim. Com uma técnica de pequena bola de fogo, a área central da explosão poderia explodir algumas de suas escamas pretas de estado sólido. Isso era assustador demais. Quase quebrou a defesa da escama preta de estado sólido de Levi. Outros truques de aprendiz não seriam capazes de quebrar a defesa de Levi. A defesa da Solid Stat Black Skull era comparável a um feitiço defensivo de primeiro círculo de primeira linha. Dessa forma, os feitiços ofensivos de Levi incluíam a flecha de água, o raio definhante e a técnica da pequena bola de fogo. Eram basicamente suficientes. A flecha de água era usada principalmente para lidar com a avaliação na Torre Cinzenta. No futuro, os feitiços ofensivos da facção da morte e da facção ardente seriam o foco principal de Levi. Naquela época, com o raio definhante em uma mão e a técnica da pequena bola de fogo na outra, não seria maravilhoso? Em termos de defesa contra feitiços, ele tinha a técnica da pele de pedra e aperto de maré. Junto com sua ferramenta de mago diversa, esse truque sozinho era o melhor entre os magos oficiais, além de ser um cavaleiro. Se Levi tivesse sua ferramenta de magia, ele seria capaz de se proteger mesmo se um mago oficial aparecesse. Ele poderia escapar com a ajuda da ferramenta de magia. Afinal, além do pote de igual valor e do tapete flamejante quebrado, Levi só tinha 5 ferramentas de mago de primeiro círculo. Muitos magos oficiais tinham apenas uma, e alguns que tinham acabado de avançar talvez nem tivessem uma. Com o anel do espírito do vento, o anel da lula gigante, o manto do peixe voador, as luvas verdes e o bracelete da serpente de fogo como sistema, as magias de solidificação da ferramenta do mago combinavam técnicas de defesa, controle, ataque e fuga. Eram muito abrangentes. Em termos de magias, também estavam se desenvolvendo na direção de magos poligonais. Durante esse período, Levi também descobriu a função do bracelete da serpente de fogo. Era aumentar o poder dos feitiços de sua facção ardente. Claro, era limitado apenas a feitiços abaixo do primeiro círculo, mas ainda era muito bom. Com o bracelete da serpente de fogo, o poder da técnica da pequena bola de fogo realmente atingiu o nível que deveria ter. Caso contrário, neste mar onde o elemento fogo era tênue, o poder da técnica da pequena bola de fogo era, na verdade, apenas mediano. Levi se destacava entre os aprendizes de mago, mas não estava satisfeito com a situação atual. Sem se tornar um mago oficial, ele ainda era uma formiga. Contanto que Levi se tornasse um mago oficial, ele seria pelo menos uma formiga maior. Olhando para a fronteira da Torre Cinzenta, tornar-se um mago oficial já era um poder de combate de alto nível. Com suas habilidades de cavaleiro, Levi podia fazer o que quisesse sob o segundo círculo. Com a ajuda da poção do Homem-Areia, esse dia não estaria longe. O tempo passou pacificamente e Levi cultivou em paz. Em um mar distante e nebuloso, o navio morto-vivo flutuava silenciosamente na neblina. O fogo fantasmagórico no navio tremeluzia com uma luz demoníaca. Era sinistro, aterrorizante e sombrio. Seria sempre o tema principal aqui. O lagarto infernal de 3 cabeças jazia preguiçosamente no convés. Ao lado dele, o demônio Alan abriu os olhos, e chamas demoníacas negras queimavam ferozmente. Em frente ao navio dos mortos-vivos, uma fera marinha com mais de 10 metros de comprimento e parecida com um sapo gigante emergiu lentamente da superfície do mar como uma pequena ilha. Isso fez com que o lagarto infernal de 3 cabeças abrisse os olhos involuntariamente. Como uma criatura transcendente de segundo círculo, ele sentiu um traço de ameaça vindo daquele enorme sapo. Esta era uma criatura transcendente tão poderosa quanto. Respiração dos Cavaleiros capítulo 343, Ases de Gás Negro. 3. O enorme sapo abriu a boca ensanguentada. Em sua boca, um velho com uma túnica estampada de baleia estava de pé, parecendo cheio de energia. Morpeus, você e seu sapo negro trouxeram alguma boa notícia? Disse o demônio Arland, como se estivesse esperando há muito tempo. Arland, como estão seus ferimentos? Perguntou Morpeus. Com a poção que Angus me deu, quase me recuperei. Aquele maldito irmão é desprezível demais. Ele não se importa com ética. É claramente uma rixa pessoal entre nós, mas ele chamou secretamente o pessoal da Torre Estelar. Senão, como poderia ter me ferido gravemente? Alan não conseguiu evitar xingar. Deixe-me lhe dar uma boa notícia. Soube pela Torre Estelar que a maré de feras marinhas,
que acontece uma vez a cada 500 anos, está prestes a reaparecer. Desta vez, a maré de feras marinhas varrerá a área mais violenta dos últimos 2000 anos. Todo o mar sem fim pode ser afetado. Arland, esta é a nossa chance, disse Morpheus. A lendária maré de feras marinhas. Quero muito ver com meus próprios olhos. A última vez que houve uma maré de feras marinhas, Arland nem tinha nascido. Vocês verão em breve. Nas perigosas áreas marítimas em que os magos não estão envolvidos, os incontáveis exércitos de feras marinhas, as criaturas transcendentes escondidas no mar profundo e os verdadeiros nativos do mar sem fim, os especialistas da raça marítima que odeiam a Torre Estelar, estão prestes a aparecer. Ei, imagino quantas organizações de magos desaparecerão completamente desta vez. Morfeu zombou. Ele não estava preocupado. Era um mago do terceiro círculo e extremamente poderoso. Ele era o senhor supremo desta região marítima. Era o suficiente para abrigar sua ilha Canto da Baleia e atravessar a maré das feras marinhas em segurança. Além disso, os escalões superiores de seu lado haviam secretamente firmado uma cooperação estratégica com os escalões superiores do Clã do Mar. O Clã do Mar provavelmente não atacaria a ilha Canto da Baleia. Portanto, a ilha Canto da Baleia só precisava lidar com o exército de feras marinhas que não conseguia se comunicar. Ele continuou. Portanto, esta será a nossa chance. Enquanto as feras marinhas causam estragos, unam forças com as organizações de bruxos das trevas Floresta dos Ossos e Vórtice do Mar de Sangue para arrebatar a herança e os recursos de organizações como a Torre Cinzenta e a Brisa do Mar Sussurrante. Eu lhes darei apoio e conveniência. A ilha Canto da Baleia ainda não pode se separar da Torre Estelar, então esta operação dependerá de vocês. A expressão de Alan mudou ligeiramente. Então, ele disse, claro, mas você precisa dizer às outras organizações de bruxos das trevas que, se quiserem lucrar muito, precisam obedecer às minhas ordens. Morfeu assentiu. Claro. Só com a sua força, você não pode lutar sozinho sem um despacho unificado. Eu tornarei o responsável por esta operação. Você só precisa se reportar a mim. Os magos do segundo círculo das outras organizações de magos das trevas estarão sob seu comando. Se a operação correr bem, quando a maré de feras marinhas recuar, não haverá muitas organizações de magos restantes nesta área marítima. Nesse momento, posso solicitar à Torre Estelar a compra de todos os territórios dessas organizações de magos por um preço baixo e integrá-los ao território da ilha Canto da Baleia. Você não precisa se esconder o dia todo no meu território. Os figurões atrás de mim naturalmente pensarão em maneiras de apagar os registros deixados pelo seu navio morto-vivo no Conselho de Magos Pamplano. Ou você pode ir para a prisão subaquática da Cidade do Abismo por alguns anos. Você pode sair e ser uma nova pessoa depois de ler os jornais e jogar xadrez. Também há nosso povo na Cidade do Abismo. Você não será maltratado. Alan não disse nada. Tudo isso ele já havia discutido com Morfeu. Ele já estava farto de ser um bruxo das trevas. O jogo de gato e rato que durava mais de 100 anos o havia esgotado. Ele queria limpar seu nome e viver ao sol. Mas antes que ele pudesse limpar seu nome, ele tinha que fazer algo. Matem o irmão. Destrua a Torre Cinzenta. Caso contrário, seus pensamentos não seriam claros. Mar estrelado. Uma imponente torre negra erguia-se em direção às nuvens. Ao redor da torre, havia edifícios flutuantes que pareciam estrelas. Eles circundavam a torre negra de maneira rítmica. De tempos em tempos, alguns magos em vestes estreladas entravam e saíam desses edifícios com feitiços de voo, entravam nas torres ou iam para outros lugares. No mar ao redor da torre, havia muitas pequenas ilhas espalhadas pelo mar azul sem limites. Havia todos os tipos de torres mágicas em quase todas as ilhas. Este era o mar estelar, a área central do reino da nuvem azul, e também a área mais próspera. A imponente Torre Estelar era a Torre Estelar, a administradora do reino da nuvem azul e uma dos membros do Conselho dos Magos Pamplanares. A maioria dos magos do reino de Azuriclo tinha orgulho de entrar na Torre Estelar e se tornar policiais. Seu entusiasmo não era menor que o dos funcionários públicos da vida anterior de Levi. Depois de se tornar um policial da Torre Estelar, ele pôde ter sua própria ilha perto do mar estelar e construir sua própria torre mágica no local onde o elemento água no reino da nuvem azul era mais abundante. A velocidade de meditação e cultivo de magias ali não era algo que as áreas da fronteira pudessem comparar. Além disso, a Torre Estelar também daria pedras éteres aos agentes da lei todos os anos, para que pudessem realizar suas próprias pesquisas sobre magia em paz.
Ao mesmo tempo, os agentes da lei também comprariam ferramentas de magia, poções, materiais de conjuração e assim por diante em diversos locais oficiais, como a loja do Círculo Celestial. Respiração dos Cavaleiros capítulo 344, Ases de Gás Negro. 4. Portanto, após o primeiro mestre da Torre Cinzenta, Salman, tornar-se o mago do terceiro círculo, ele entregou diretamente a herança que havia construído com tanto esforço à maga-irmã, que havia acabado de ingressar no segundo círculo há pouco tempo. Ele foi para o Mar Estelar e passou na avaliação da Torre Estelar para se tornar um membro. Sob a sede da Torre Estelar, havia várias organizações que eram responsáveis pela administração dos magos na área do Mar Sem Fim, gestão judicial e outros assuntos. A Estação de Monitoramento de Feras Marinhas era uma organização discreta sob a Torre Estelar. Essa organização só parecia ser extremamente importante em momentos especiais, a cada poucas centenas de anos. Era a Maré das Feras Marinhas, que só acontecia uma vez a cada 500 anos. Atualmente, dentro da Estação de Monitoramento de Animais Marinhos, um após o outro, os magos oficiais estavam ocupados. Eles eram os observadores da Estação de Monitoramento de Feras Marinhas. Eles eram responsáveis por calcular a reprodução das feras marinhas em várias partes do Mar Sem Fim. A situação este ano não era otimista, então todos esses observadores estavam carrancudos. O chefe da Estação de Monitoramento de Bestas Marinhas, um mago do terceiro círculo, ouviu o relatório dos observadores com uma expressão solene. Chefe, de acordo com os dados das diversas estações de monitoramento, com exceção de algumas áreas marítimas, sejam elas externas ou internas, o número de animais marinhos atingiu o pico dos últimos 2000 anos. O nível de ameaça dessa maré de animais marinhos é nível 3. Nível 3? Murmurou o chefe da estação para si mesmo. De acordo com a classificação da Estação de Monitoramento de Feras Marinhas, o nível de perigo da maré de feras marinhas foi dividido em 3 níveis. Marés de feras marinhas de nível 1 eram basicamente batalhas de pequena escala. A maioria das organizações de magos conseguia sobreviver a elas com segurança. Basicamente, em áreas com grande concentração de feras marinhas, elas podiam nascer uma vez a cada 100 anos. Quanto à maré de bestas marinhas de nível 2, era um pouco perigosa. Se não se preparassem o suficiente, algumas organizações de magos fracos poderiam ser destruídas pelo exército de bestas marinhas. Quanto ao nível 3, foi basicamente equivalente a um desastre natural. Após o último maré de nível 3 no Mar Sem Fim, quase 7% das organizações bruxas foram arrasadas e transformadas em pó na história. Havia também uma maré especial de bestas marinhas acima do nível 3. Na história da Escola de Pensamento Oceânico, houve apenas uma ocorrência desse tipo, e também foi a mais antiga. Naquela época, os magos da Escola de Pensamento Oceânico pisaram pela primeira vez no Reino da Nuvem Azul e chegaram ao Mar Sem Fim. Eles descobriram que este lugar era extremamente adequado para o seu cultivo, então decidiram usá-lo como sede da Escola de Pensamento Oceânico. A chegada dos magos naturalmente despertou a insatisfação dos nativos do Mar Sem Fim. Então os magos e as bestas marinhas do Mar Sem Fim lutaram por espaço de sobrevivência em uma longa guerra civil que durou 1000 anos. Esta batalha havia estabelecido o domínio dos magos no Mar Sem Fim. As criaturas e feras marinhas do Mar Sem Fim só podiam se reunir em algumas áreas remotas e nos abismos sem fundo que cobriam o Mar Sem Fim. Muitas criaturas marinhas haviam se tornado escravas dos magos. O tráfico de escravos entre escolas havia prosperado, e muitas criaturas marinhas foram vendidas a outras escolas a um alto preço como escravas ou cobaias. Isso completou a acumulação de capital original para o estabelecimento da Torre Estelar. Foi somente quando o Conselho de Magos Pamplanos foi estabelecido para proibir oficialmente esse tráfico de escravos que a situação melhorou. Naquela guerra de civilizações, quase um terço das organizações bruxas foram destruídas. No entanto, a destruição continha uma nova vida, após vivenciar as ondas de feras marinhas repetidas vezes. O Conselho de Magos Pamplanares ficou surpreso ao descobrir que, após cada maré de feras marinhas, todas as organizações de magos e magos sobreviventes poderiam melhorar ainda mais. A velocidade da mudança teórica e do desenvolvimento tecnológico da Escola de Pensamento Oceânica no mundo dos magos também aumentaria repentinamente por um período de tempo. Portanto, depois que o poder dos magos continuou a crescer, o Conselho dos Magos Pamplanares não mobilizou as forças de ponta de todo o mago mundo para destruir completamente as feras marinhas e o clã do mar e matá-los.
Em vez disso, após um longo período de exploração, o período de maré das feras marinhas seria alterado para aproximadamente uma vez a cada 500 anos. Isso equivalia ao controle artificial do número de feras e criaturas marinhas, formando um ciclo virtuoso. Dessa forma, não apenas não causaria um grande golpe à facção dos magos no Mar Sem Fim, como também permitiria que os magos sob a proteção do Conselho de Magos Pamplano permanecessem constantemente vigilantes. Eles usariam a pressão como motivação, inovariam, mudariam e se tornariam mais fortes. Somente dessa forma os magos estariam prontos para lutar e manteriam sua coragem ao enfrentar a invasão dos deuses e de poderosas existências de múltiplas dimensões no futuro. Sob a cobertura deliberada do Conselho de Magos Pamplanares, a maioria dos magos não sabia sobre essa história oculta. Portanto, o comandante da estação, que conhecia bem essa história secreta, disse calmamente: em seguida, pegaremos emprestado um mensageiro de Corujal para enviar uma mensagem às organizações bruxas nas diversas regiões do Mar Sem Fim. Ao mesmo tempo, encerraremos temporariamente os voos dos navios índios nas diversas regiões. Também lembraremos ao quartel-general que, neste momento crítico, pode haver algumas organizações de bruxos das trevas com segundas intenções e alguns especuladores com segundas intenções tentando perturbar a ordem normal e aproveitar a oportunidade para causar problemas. O resto ficará a cargo do quartel-general tomar suas próprias decisões. Calendário do Santo Brilho Ano 1024, mês germinal. Torre Cinza, proficiência na técnica de respiração da besta sangrenta mais 256. A técnica de respiração da besta sangrenta avançou para o nível 11, máximo, após a notificação da técnica de respiração, a técnica de respiração da besta sangrenta de Levi finalmente alcançou o reino lendário. Técnica de respiração da besta sangrenta, nível 11, máximo, efeitos especiais, asas sangrentas, estado sólido, contrato de sangue, 1000 faces. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.